Na aula de hoje, nós vamos abordar alguns aspectos introdutórios sobre limites. Para iniciarmos o nosso estudo, vamos analisar a seguinte função. E para isso, nós vamos começar por traçar o seu gráfico. Vamos então escolher alguns valores para x, substituir todos esses valores na equação, para então encontrarmos os valores de y correspondentes. Eu escolhi então aleatoriamente para valores de x os números 0, 1, 2 e 3. Agora, vamos substituir x igual a 0 na função. E encontraremos que f de x ou y é igual a 2. Vamos, então, desenhar o ponto 0,2 no gráfico. Repetiremos o mesmo procedimento utilizando x igual a 1 e encontraremos que f de x ou y é igual a 3. Novamente, vamos desenhar o ponto 1, 3 no gráfico. Agora, vamos substituir o valor de x igual a 2 na função. Observe que encontraremos como resultado 0 sobre 0, o que caracteriza uma indeterminação. Isso significa que quando x igual a 2, a função não existe ou não está definida. Dizemos, então, que o número 2 não pertence ao domínio da função f de x. Bem, e como vamos representar essa situação no nosso gráfico? Para isso, vamos deixar em branco o que seria este ponto no gráfico, como se fosse um furo. Assim, estamos representando que a função em questão não está definida para x igual a 2. Por fim, vamos substituir o valor de x igual a 3 na função e vamos encontrar que f de x ou y é igual a 5. Agora, vamos unir os pontos do gráfico, lembrando que devemos deixar um furo no gráfico para x igual a 2, pois neste ponto a função não está definida. E temos, então, o gráfico da função f de x traçado. Agora, que tal encontrarmos o limite dessa função quando x tende a 2? Para isso, nós precisamos entender, ainda que de forma intuitiva, o que é o limite de uma função. De uma forma simplificada, podemos dizer que para encontrarmos o limite de uma função quando x tende a um determinado valor, devemos estudar o comportamento dessa função nas proximidades desse ponto. No nosso caso, nós desejamos encontrar o limite da função f de x quando x tende a 2. Para isso, nós vamos estudar o comportamento da função para valores muito próximos de 2, como 1,9994, 1,9995, 1,9996 e cada vez valores mais próximos de 2. Observe que quanto mais nos aproximamos do valor de x igual a 2, pela esquerda, a função f de x ou y se aproxima de 4. Agora, vamos analisar o comportamento da função para valores que se aproximam cada vez mais de x igual a 2 pela direita, ou seja, no caso de valores maiores do que 2. Podemos escolher valores tão próximos de 2 como 2.0005, 2.0004, 2.0003 e vamos diminuindo gradativamente esses valores para valores cada vez mais próximos de 2. E podemos constatar que quanto mais x se aproxima de 2 por valores superiores, a função f de x ou y se aproxima de 4. Assim, temos que quando x se aproxima de 2, seja pela direita ou pela esquerda, os valores de y se aproximam cada vez mais de 4. Dizemos, então, que o limite de f de x quando x tende a 2 é igual a 4. E utilizamos a seguinte simbologia. Limite de f de x, quando x tende a 2, é igual a 4. Agora, preste muita atenção. Nós acabamos de definir o limite da função f de x dada quando x tende a 2. Isso significa que nós concluímos que nas proximidades do ponto x igual a 2, o valor de y se aproxima de 4. Agora eu te pergunto, quando x é exatamente igual a 2, a função f de x é de fato igual a 4? A resposta para essa pergunta é não. Nessa função, quando x é igual a 2, y nem sequer está definido para este ponto. E não há nenhum problema nisso, pois o limite trata do comportamento da função nas vizinhanças de um ponto dado, e não no ponto em si.
Para deixarmos estes conceitos mais claros, vamos analisar uma outra função. Observe que, assim como na função anterior, devemos obedecer à equação x² menos 4 sobre x menos 2 para todo x diferente de 2. Agora, no caso de x igual a 2, temos que a função é igual a 6. Em outras palavras, podemos dizer que essa função h de x é idêntica à função f de x estudada no exemplo anterior para todo valor de x que não seja 2. Assim, temos que para x igual a 0, y igual a 2, para x igual a 1, y igual a 3 e para x igual a 3, y igual a 5. Agora, observe que, diferentemente do exemplo anterior, a função h de x está sim definida para x igual a 2. Isto porque, de acordo com as condições da função de h de x, quando x é igual a 2, y é igual ao número real 6. Vamos, então, plotar no gráfico os pontos 0, 2, 1, 3 e 3, 5. E vamos, então, ligar os pontos dessa reta. Agora, vamos deixar novamente um furo no gráfico para x igual a 2, pois 2 não é definido pela equação x² menos 4 sobre x menos 2. Nessa função, temos que para x igual a 2, y é igual a 6. Vamos, então, desenhar o ponto 2, 6. Agora, vamos encontrar o limite da função de h de x quando x tende a 2. Bem, assim como no exemplo anterior, temos que quanto mais os valores de x se aproximam de 2, seja pela direita ou pela esquerda, mais y se aproxima de 4. Assim, temos que o limite da função h de x quando x tende a 2 é igual a 4. Novamente, é importante que tenhamos em mente que o limite é uma análise de tendência. Assim, da mesma forma que no primeiro exemplo, quando analisamos as vizinhanças do ponto x igual a 2, é como se chegássemos à seguinte conclusão. Tudo indica que quando x for igual a 2, y será 4. Mas isso nem sempre é verdade. No primeiro caso, temos que quando x é igual a 2, a função não está definida. E neste caso, quando x é igual a 2, y é igual a 6. Por fim, vamos analisar uma função em que o limite da função em um ponto dado seja de fato igual ao valor da função neste ponto. Aqui, já temos plotado o gráfico da função g de x, que é igual a x mais 2. Vamos, então, determinar o limite da função g de x quando x tende a 2. Ao analisarmos o gráfico, poderemos constatar que quando x se aproxima de 2, seja pela esquerda ou pela direita, y se aproxima de 4. Logo, o limite de g de x quando x tende a 2 é igual a 4. Agora eu te pergunto, qual o valor da função quando x é exatamente igual a 2? Bem, neste caso, temos que, de fato, quando x é igual a 2, y é igual a 4. Neste caso, especificamente, o limite da função para quando x tende a 2 é igual ao valor da função em x igual a 2. Os 3 exemplos estudados evidenciam que o limite de uma função analisa apenas o comportamento ou a tendência de uma função nas vizinhanças do valor de x dado. Sendo assim, quando formos determinar o limite de uma função para um determinado valor de x, não devemos nos preocupar com o valor da função neste ponto em específico, pois pode ser que o limite da função neste ponto seja igual ao valor da função neste mesmo ponto, ou não. Pode ser que o valor da função seja totalmente diferente do limite encontrado, como no segundo exemplo, e pode ser que a função nem sequer esteja definida neste ponto, como no primeiro exemplo. Na próxima aula, nós discutiremos alguns aspectos sobre limites laterais. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também o nosso Instagram, Facebook e TikTok. Então é isso, e até mais!